tudo que foi trazido aos autos, o achado da minuta de decreto, as lives pretéritas e futuras, os depoimentos sobre o contexto dessas lives, a entrevista do programa Pingos nos Is, são, ao meu ver, marginais para análise dos fatos que são objeto dessa AIGE desde o início, desde a exordial. Os graves desafios à ordem democrática que tiveram lugar antes e depois do pleito presidencial de 22, embora execráveis, não são necessários para analisar a existência ou não do abuso de poder político e desvio de finalidade consubstanciado no evento havido em 18/7 de 2022, no Palácio do Alvorada e protagonizado pelo Presidente da República. E tampouco serão úteis a mim para caracterizar a gravidade ou não destes fatos. Tais fatos, reitero, são graves e muito relevantes para as investigações no curso dos inquéritos criminais e dos processos que têm por objeto investigar crimes contra o Estado de Direito e delitos associados. Para a presente AIGE, contudo, tenho que são periféricos, prescindíveis, até irrelevantes para fundamentar a decisão. Pois bem, o meu voto é bastante longo, eu vou tentar fazer aqui uma apresentação sintética e, desde logo, talvez traindo meu veso de professor há 30 anos, exponho a estrutura do meu voto. Inicialmente, eu vou analisar os fatos contidos na inicial dentro dos quadrantes do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Começo traçando os contornos doutrinários jurisprudenciais do que vem a ser, para a justiça eleitoral e para o direito brasileiro, abuso e desvio de poder. Questões, conceitos jurídicos centrais para se decidir o que nós estamos a decidir. Na sequência, eu vou analisar os eventos do dia 18/7/22, único objeto no qual eu vou me ater, sobre duas perspectivas. A preparação e realização do ato, as circunstâncias em que o ato se organizou e realizou, e o teor do discurso proferido pelo senhor, então, Presidente da República. Na sequência, eu trago uma abordagem complementar, que é a análise do que ocorreu em 18/7, à luz da jurisprudência recente desta Corte, para analisar se, por esta jurisprudência, apenas por ela, seria ou não caracterizado a infração constante do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar. Feito isso, em respeito à defesa, eu me dedicarei algum tempo para analisar todos os argumentos trazidos pela defesa em alegações finais e na tribuna. Após, enfrentarei a questão central do voto do ministro Raul, que é a aferição da gravidade da conduta. Antes de terminar com a parte dispositiva, eu tecerei algumas notas que foram levantadas no debate transcendente a essa Corte, envolvido no presente julgamento, na presente AIGE. Para os senhores ministros que têm cópia do meu voto, eu vou pular toda a parte dos preliminares e já, na versão dos senhores, vou para a página 9 do meu voto. Portanto, superadas as preliminares, como resumi, nós podemos passar à análise da própria representação. E eu farei, reitero, nos estritos termos que foram trazidos na inicial. São incontroversos, ou restaram incontroversos, os seguintes fatos, para termos claro exatamente do que estamos falando. O primeiro investigado, na condição de Presidente da República, promoveu, em 18/7 de 2022, uma reunião com altos representantes diplomáticos estrangeiros. Essa reunião teve lugar no Palácio da Alvorada e foi organizada, isso se extrai dos depoimentos, da prova colhida nos autos, foi organizada sem a participação efetiva dos órgãos da Administração Pública Federal, normalmente encarregadas de organizar eventos governamentais e eventos diplomáticos. Nessa ocasião, o primeiro investigado dissertou em monólogo, sem abertura para perguntas, sobre desconfiança com o sistema de votação eletrônica, vulnerabilidade dos controles do TSE, risco de o candidato que viesse a ter mais sufrágios não ser declarado vencedor por fraude,
A alegada parcialidade dos ministros que iriam presidir a Corte Eleitoral, a suposta inutilidade das missões estrangeiras de observação eleitoral, sua condição de candidato indesejado pelos próceres do sistema judiciário e eventual interesse de ministros do TSE em promover a candidatura do seu principal oponente. O evento foi transmitido pela EBC e repercutido nas redes sociais oficiais. São estes os fatos. Tudo mais, antes ou depois, não será objeto do meu voto. Começo, então, pelo enquadramento jurídico da controvérsia. O enquadramento está focado no artigo 22 e seus incisos da Lei Complementar 64. Particularmente, ao que nos importa, o caput e o inciso 14, o texto legal foca a ideia em condutas, ou censura, coibição e sanção a condutas que caracterizem, aspas, desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida dos veículos ou meios de comunicação. Diz a lei, apurada essa conduta abusiva, a Justiça Eleitoral aplicará a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição que se verificou. Notem, senhores e senhoras, que o dispositivo do inciso 14 não faz até 8 anos, mas prefixa uma pena de inelegibilidade por 8 anos, portanto, não residindo competência discricionária da Corte de calibrar na proporcionalidade esta consequência sancionatória. É disso que se trata aqui e é nesses termos que eu vou trabalhar. Para enfrentar a hipótese jurídica, a hipótese legal que vamos analisar aqui, o abuso e o desvio de finalidade, eu peço permissão para recorrer à doutrina de direito administrativo, com a qual eu sou mais familiarizado, por trabalhar com ela há 30 anos e por ter a honra de ocupar a cátedra dessa matéria na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A doutrina de direito administrativo é antiquíssima em definir abuso de poder e desvio de finalidade. Essa é uma figura antiga do direito administrativo, não fosse por nada, porque o direito administrativo tem como uma das suas principais funções conter a autoridade e coibir a extravagância no exercício das competências públicas. Marçal Justen Filho precisa ao definir que dá-se abuso de poder quando um sujeito se vale da competência de que é titular para, além dos limites necessários, atuando de modo a lesar interesses alheios, sem que lhe corresponda algum benefício para as necessidades coletivas. Outro clássico do direito administrativo, que cito aqui na sua edição de 1990, a última com ele em vida, e, portanto, refletindo a sua clássica opinião pessoal, afirma: abuso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa os limites das suas atribuições ou se desvia das finalidades administrativas. O abuso de poder, como todo ilícito, reveste-se das formas mais diversas. Ora se apresenta ostensivo, com a truculência, às vezes dissimulado como estelionato, e não raro encoberto da aparência ilusória dos atos legais. Portanto, temos que, para existir abuso de poder, é preciso que a autoridade exerça a competência que originalmente lhe era correspondente, ultrapasse ou desvie a finalidade ensejadora dessa competência, ao fazê-lo, lese interesses alheios, públicos ou privados, sem que traga qualquer benefício à coletividade e que, quarto, pode fazê-lo procurando travestir essa conduta em ato regular, independente do investigado ter recebido dezenas de milhões de votos. Defender o contrário seria condicionar a Justiça Eleitoral a só coibir abusos de candidatos pouco votados. O sucesso da Justiça Eleitoral, insisto, em coibir os efeitos de uma conduta abusiva é absolutamente irrelevante, embora elogiável, para a análise da prática do ilícito. Chego ao final com o meu voto.
Diante de todo exposto, concluo ter o primeiro investigado agido com responsabilidade direta e pessoal, assumindo os riscos da conduta, por ocasião do evento Reunião com Embaixadores em 18/7/22, em claro abuso do poder político, desvio de finalidade no exercício de suas competências e ainda uso indevido dos meios de comunicação social oficiais em benefício da própria candidatura à reeleição para o cargo de Presidente da República. De outro lado, de toda a instrução processual, concluo não ter restado indicado, muito menos provado, comportamento do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, na prática das condutas típicas acima divisadas, embora pudesse sofrer o influxo de uma sanção de cassação de candidatura ou do diploma, caso tivesse a chapa logrado vencer o pleito. Assim, em relação ao segundo investigado, cabe aplicar qualquer penalidade. Sendo assim, no mérito, julgo a presente AGE nos seguintes termos. Julgo procedente para aplicar a sanção prevista no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90 e condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e, por conseguinte, para declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022.